Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian Dornelas e você está acompanhando aqui comigo a série Confiança. Hoje nós vamos para a nossa quarta mensagem e o tema da mensagem de hoje é Vencendo o Medo. Você tem algum medo para vencer? Então vem comigo e acompanha essa mensagem. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25, vem nos dizendo sobre uma história muito conhecida, quando Jesus anda sobre as águas e vai até o encontro dos discípulos no meio da madrugada. A Bíblia vem relatando que os discípulos estavam navegando e que Jesus vem andando sobre as águas. Isso assusta os discípulos e eles chegam a pensar que era até um fantasma. E depois que Jesus se apresenta, Pedro, ele vem e pede a Jesus para que ele vá ao encontro. A gente encontra isso relatado a partir do verso 28. Pedro diz assim: Senhor, se és tu, me manda ir até o seu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro sai do barco, anda sobre as águas e vai até na direção de Jesus. Mas quando ele repara no vento, ele fica com medo, ele começa a afundar e ele grita: Senhor, me salva. Muitas vezes a gente passa isso na nossa vida. Sabe, as ondas, o mar, eles representam a nossa vida, a instabilidade, a falta de controle, porque o mar é algo assim instável, incontrolável. Quem controla as ondas? Quem controla a fúria do mar? E a nossa vida é assim, é uma inconstância, é um vai e vem, é um movimento que muitas das vezes nós não temos controle, realmente nós não temos. E quando a gente passa a viver desafios, assim como Pedro estava vivendo ali naquele momento, nós olhamos para Jesus, enxergamos Jesus e muitas das vezes a gente se enche de coragem, a gente se enche de ousadia para ir até o encontro dele. Nós olhamos para Cristo, ouvimos a voz dele dizendo: venha, passa por cima das dificuldades, passa por cima da instabilidade, passa por cima das ondas, daquilo que muitas das vezes bate no barco da sua vida e você não controla, mas vem até o meu encontro. E ir até o encontro de Jesus requer muito mais do que coragem, requer fé. Caminhar até o encontro de Jesus, como Pedro fez naquela noite, não é apenas uma coragem, um ato de coragem, mas caminhar até Jesus é um ato de fé. E Pedro foi. Pedro andou sobre as águas. Pedro começou a caminhar, Pedro começou a viver algo sobrenatural. Ele estava indo até o encontro de Jesus, mas quando ele olha ao redor, quando ele olha para o vento, quando ele olha para a instabilidade do mar, quando ele olha para as ondas, a Bíblia diz que ele sente medo. Ele anda sobre as águas, ele vive o extraordinário, mas depois, quando ele tira os olhos de Jesus, ele sente medo. E quando ele sente medo, ele começa a afundar. Será que a gente não age assim como Pedro? A gente sabe dos objetivos, das metas que a gente quer fazer na nossa vida, a gente tem sonhos a conquistar, a gente sabe o nosso propósito de vida, a gente entende para o que a gente foi criado e para a gente viver isso, a gente vai ter que passar por cima de muitas coisas. A gente vai ter que olhar para Cristo e andar sobre as águas, caminhar por cima do mar, sem olhar para aquilo que está ao redor. E a gente se enche de coragem e vai. E uma vida com Jesus é uma vida que vai além da ousadia e da coragem. Viver uma vida com Jesus é viver uma vida com fé. E fé é crer e ver aquilo que os seus olhos ainda não enxergam. Fé é andar no sobrenatural, é andar sobre as águas, assim como Pedro fez. Confiar em Jesus, confiar na voz que te diz venha, é viver muito mais do que uma vida de coragem e de ousadia, mas é viver crendo e trazendo à existência aquilo que os seus olhos ainda não viram. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, quando Pedro deixa de acreditar na voz que diz venha e se conforma com o vento, com o mar e dá mais valor às dificuldades que ele estava enfrentando do que a voz que tinha dito para ele ir, ele sente medo.
Você sabe o que o medo produz na gente? O medo, ele nos trava. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos impede de dar o próximo passo. O medo te faz afundar. O medo não deixa você chegar aonde você quer chegar. O medo diz que você é fraco. O medo diz que você é impotente. O medo diz que você não é capaz. E quando você ouve o medo, você, assim como Pedro, afunda. Você definha, você abandona o seu sonho, você para de viver o sobrenatural. Vença o medo hoje olhando para Jesus. Vença o medo hoje não olhando para as dificuldades que estão ao seu redor, porque todos nós temos dificuldades. Eu também vivo as minhas dificuldades, eu também passo por dias difíceis. Mas eu tenho aprendido através da palavra de Deus que viver com Cristo não é só ter coragem e nem pensar de forma positiva. Viver com Cristo vai além. Viver com Cristo é confiar e ter fé de que Ele está ali me chamando. Venha viver algo novo, venha viver o sobrenatural, ande por cima dos seus problemas, ande por cima das águas, ande por cima do mar revolto, viva uma vida de fé ao meu lado e caminhe sobre as águas até o meu encontro. Qual é o seu maior desejo de vida? Qual é o seu maior sonho? E o que o medo tem impedido você de viver isso? Será que você tem estado travado, parado, paralisado por causa do medo? Será que você não tem dado o próximo passo? Será que você tem afundado por causa do medo? Por causa das dificuldades, por causa daquilo que está ao redor? Mas hoje eu quero te encorajar com essa palavra. Vença o medo olhando para Jesus. Vença o medo vivendo uma vida de fé. Vença o medo confiando na voz que te diz: venha. Vença o medo, sabendo que Jesus pode acalmar a tempestade. O texto continua dizendo que depois que Pedro sente medo e clama por Jesus, imediatamente o Senhor Jesus o levanta e leva Pedro para o barco novamente. Quando você sentir medo, quando você começar a afundar, use a sua fé para clamar a Jesus e Ele vem te socorrer, Ele vem te salvar. Vença o seu medo olhando para Cristo e clamando por Ele, sabendo que Ele sempre estará contigo para te socorrer e para te salvar. Vamos orar? Deus, Jesus, nós queremos vencer o medo que nós temos de dar o próximo passo e de andar no sobrenatural rumo ao Teu encontro. Nós queremos vencer esse medo que nos paralisa, que nos trava, que nos impede de viver uma vida de abundância, assim como o Senhor nos prometeu. Nós queremos vencer o medo que nos impede de encontrar contigo no sobrenatural. Que nossos olhos, que nossos pés se encham de fé para que possamos ir ao Teu encontro e viver o Teu propósito para cada um de nós. Queremos aprender com o medo, aprender que não devemos estar parados, mas aprender que ainda que a gente sinta medo, nós podemos clamar e usar a nossa fé para segurar nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor vai nos socorrer. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra que nos ajuda a vencer o nosso medo e que vai nos levar até o Teu encontro com fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.